Tudo bem? Aqui é o professor Leucivaldo. Vamos iniciar a nossa segunda semana. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de empreendedorismo e a característica do empreendedor. Bom, a gente sabe que existe no Brasil dois tipos de empreendedores. Tanto o empreendedores por oportunidade quanto o por necessidade. Definição do empreendedorismo, né? Hoje a gente vai analisar o desafio do empreendedor no Brasil, o processo de tomada de decisão, o processo de criação das empresas, a diferença entre oportunidade de negócio, né, ideia e oportunidade, e as micro e microempresas, sua classificação. Bom, o conceito de empreendedorismo, o que é? O conceito de empreendedorismo é de origem francesa, né, que vem traduzindo que assumir risco, começar algo novo, né? Todo empreendedor que visa abrir um negócio, que está ciente de abrir esse negócio, ele tem risco econômico, né, nessa atividade econômica. Então é recomendado que antes de abrir esse empreendimento, é recomendado que esse empreendedor faça um estudo de mercado, né, um plano de negócio. Dentro dessa definição do empreendedor, a gente vai estudar o quê? As características e o comportamento desse empreendedor, né? O foco nas pessoas, analisar esse público-alvo dele, onde que está, quem são esse público, né? Então, quando a gente faz a pesquisa de mercado, a gente estuda o comportamento dele, né? Por exemplo, qual é a renda, qual a escolaridade, qual é o sexo, né? Qual que é o volume de compras, né? Em média, quantos reais que cada pessoa consome, para a gente ter uma previsão desse mercado, né? Então, a gente tem que conhecer esse perfil. Então, dentro disso, alguns pesquisadores, alguns pensadores, como Schumpeter, né? Outros mais, eles identificam esse empreendedor com identificar três necessidades do empreendedor: a afiliação, o assunto, ele sentir o que se é reconhecido por esse empreendedor, e afirma que o empreendedor ele manifesta suas necessidades de sucesso. Então, dentro dessas expectativas, o empreendedor, de mais nada, ele precisa de saber o quê? Ele precisa ele precisa de ter um comportamento, ele precisa de saber esse comportamento desse consumidor para refletir nesse espaço de desejo, de colocar sua carreira em segurança, né, financeira, além desse investimento. Então, no Brasil, o primeiro empreendedor que a gente teve aqui foi o Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá, lá no século XVII, né? Quando ele veio para o Brasil com a coroa portuguesa, fez alguns investimentos, por exemplo, com ferrovia, né? Então ele foi o primeiro empreendedor no Brasil. E aí, dando sequência, a gente tem outro ponto interessante, marcante para o empreendedorismo no Brasil. Foi a criação do Sebrae. O Sebrae ele foi criado em 1972, né? Em 1980 surge a primeira escola de empreendedorismo no Brasil, né? Em 90 o Sebrae ele em 1990 ele passa a chamar Sebrae, que é o Serviço de Apoio à Microempresa, né? E esse empreendedorismo ele só ganha força a partir da década de 90 com a abertura comercial. Então, até 1900, antes de 1990, o país, como era um país fechado, não tinha tanta concorrência, não tinha tanta inovação, então o empreendedorismo ele era pouco, né? Ele era bem pequeno. Então, a partir de 1990, ele ganha um espaço muito grande dentro da economia brasileira. Esse desafio desse empreendedor, quais são os desafios desse empreendedor? Dentro desses empreendedores, quais são os maiores desafios desses empreendedores? Quais são as barreiras que venham a dificultar a permanência dessas empresas? Então, como eu falei para vocês naquele primeiro vídeo lá, né? Abrir uma empresa hoje no Brasil é fácil. Difícil é manter ela dando lucro,
né? Difícil é você entrar no mercado e permanecer nele. Então, a gente tem que saber muito bem o que é o mercado. E para isso, a gente tem que fazer um estudo previamente. Né? Igual eu falei para vocês, como a gente tem dois tipos de empreendedores no Brasil, tanto para o empreendedor por necessidade como por necessidade, esse empreendedor por necessidade, muitas das vezes ele entra nesse mercado sem qualquer estudo, entra para arriscar sorte. Aí a gente sabe que hoje esse mercado ele está completamente competitivo, não tem mais espaço para amador. Então, se ele é bom, ele vai ficar. Se ele não é bom, ele vai sair. O próprio mercado vai selecionar quem fica. Né? Então, essas barreiras têm como carga tributárias, concorrência, né? Falta de crédito, falta de conhecimento de mercado. Tudo isso vai dificultar a permanência dessa empresa no mercado. A limitação de capital de giro, capital de giro para investimento. Muitas vezes a pessoa ele quer montar um negócio, mas ele não tem capital para montar, né? Então ele recorre até um banco para pegar financiamento, aí cai naquela questão, ele não tem garantias, ele não tem bens para dar para o banco, então é uma barreira a mais, dificulta mais isso, né? Não tem, por exemplo, uma linha específica para microempreendedor, né? Quando existe alguma linha específica, o valor é muito pequeno. Né? Então, é uma pessoa que tem, por exemplo, movimentação, já tem um nome no mercado, ele consegue até pegar algum financiamento, porém com juros um pouquinho mais elevado. Né? Dentro desse processo de empreender, o processo de criação de uma empresa. O processo de criação de uma empresa é por etapa. Né? Não é só eu chegar, abrir a porta de um estabelecimento e começar a trabalhar. Eu tenho a questão de abrir a minha empresa, legalizar a minha empresa, alvará, tudo. Então eu tenho uma série de itens que eu tenho que seguir para mim ser uma empresa legalizada. Né? O microempreendedor individual, o MEI, ele veio para diminuir a informalidade que tinha no Brasil. O Brasil tinha uma taxa de informalidade muito alta. As pessoas trabalham por conta sem nenhum registro. Então, com a lei do microempreendedor individual, ele veio para quê? Para diminuir essa informalidade. Hoje, um microempreendedor individual, ele tem um custo de R$50 para manter a empresa dele. Isso se a empresa dele for microempreendedor, com faturamento até R$82 mil ano. A partir desse valor, ele já enquadra no microempreendedor. Ele já enquadra na microempresa. Então, ele já sai fora do microempreendedor. Então, essa microempresa, ela tem uma classificação tributária diferente. Ou seja, até mesmo pelo faturamento e quanto ao número de impostos que tem que pagar. Hoje, uma empresa, só para vocês terem noção, hoje uma empresa, microempresa, sem ela vender nada, sem ela não ter nada de venda, ela tem uma despesa hoje de R$1.500 a R$2.000 por mês, só com encargos. Então, muitas das vezes, por falta de conhecimento, a gente vai lá, registra uma empresa como microempresa. Poderia muito bem entrar como microempreendedor individual, pagar R$50 por mês. As mesmas garantias que essa empresa tem, o microempreendedor também vai ter. Eu vou ter, por exemplo, eu vou ter a aposentadoria, eu vou contribuir com o meu FGTS, né? Eu posso contratar funcionário. Então, isso é interessante. Antes de você analisar, comece talvez com o microempreendedor, a não ser que sua empresa já entra com faturamento mais de R$90 mil por mês, por ano, né? Aí você já tem que já enquadra nesse novo segmento. Qual é a diferença entre ideia e oportunidade? Ideia é uma coisa, oportunidade é outra, né? Eu tive uma ideia de montar uma empresa de montar uma sala comercial num container. Olha que legal. É uma ideia. E a oportunidade? Será que esse estabelecimento, essa estrutura vai ser aceita pela população? Aceita pelo cliente? O local é muito quente, não tem ar-condicionado, não tem nada. Então, pode dificultar o quê? A entrada desses clientes nessa empresa, né? A preferência disso. Então, muitas vezes, a gente tem que analisar muito bem isso. E as micro e pequenas empresas e sua classificação. As microempresas, ela divide em duas categorias. Quais são elas? Uma pelo SEBRAE e outra pela Receita Federal. O SEBRAE, ele classifica pelo número de funcionário, e a Receita Federal pelo faturamento da empresa, dinheiro. Bom, e aqui a gente, por exemplo, a gente tem
Dentro desse plano do empreendedor, a gente tem algumas etapas que são interessantes. Por exemplo, dentro dos fatores pessoais, a gente tem a realização pessoal. Esse empresário, ele assume risco, ele tem uma valorização pessoal, a educação, a experiência na atividade. Dentro dos fatores psicológicos, por exemplo, dele, a equipe, a influência dos pais pode influenciar a família, né? O modelo de pessoa que vai trabalhar no meu empreendimento. Esse empreendedor, ele é líder, ele é um líder, ele é um gestor que consegue lidar com pessoas, ele é um gerente, ele tem uma visão de negócio, né? Dentro da organização dele, a equipe ela é organizada, essa equipe é motivada, qual a estratégia que eu utilizo, quais são as estruturas do ambiente que é utilizada, cultura, né? Produtos diversificados, nicho de produtos diversificados. Então, tudo isso pode influenciar dentro do processo do empreendedor. Então, a gente tem, dentro desse processo do empreendedor, a gente também não pode deixar falando no ambiente interno e no ambiente externo. Dentro desses ambientes internos, a gente vai trabalhar o quê? A oportunidade, a criatividade, o modelo de pessoas. Será que qualquer tipo de pessoa serve para trabalhar para mim? Não, porque talvez eu estou trabalhando em um determinado segmento e esse segmento algumas pessoas não conseguem talvez lidar. Então eu preciso buscar no mercado pessoas qualificadas, pessoas que saibam trabalhar nesse segmento, né? Às vezes eu quero contratar uma pessoa, um funcionário com custo menor para reduzir custo para mim, mas talvez o barato sai caro, né? Aquela coisa, você tem um vidraceiro muito bom na empresa, mas aí eu preciso de cortar custo, eu pego, mando quem primeiro. Qual a primeira corte que acontece na empresa quando a empresa está com dificuldade? Funcionário. E isso está errado. O empresário tem que saber qual que é o maior custo da empresa. Aí ele vai lá tentar reduzir esse custo. Agora, isso é cultural no Brasil. A empresa está com dificuldade, o que eu faço? Mando o funcionário embora. E isso é errado. Isso é questão cultural. Então, aí eu mando esse vidraceiro bom meu embora, contrato um pela metade do preço. Aí ele vai fazer um serviço na casa de alguém, ele não sabe medir certinho lá o tamanho da janela, corta o vidro errado, perdeu a matéria-prima. Ou seja, ele tem que voltar a fazer outro corte. Então isso é o que? Um retrabalho. Então ele está tendo um custo a mais que aquele outro não tinha. Entendeu? Então às vezes a gente tem que ver o barato sai caro. Dentro desse ambiente, né? A gente vê, por exemplo, as competições, o recurso utilizado, as empresas, hoje as universidades, tem incubadoras dentro das universidades. Será que esses empreendedores poderiam buscar muito bem essas pessoas dentro da universidade para auxiliar, sem custo, né, gente? Então eu já entrava no mercado preparado. Dentro desses competidores, a gente tem os clientes, fornecedores, eu tenho investidores, eu tenho os bancos, né? Eu tenho os advogados, tenho os recursos, todas as políticas públicas envolvidas nesse processo. E aí, dentro desse processo também, eu preciso de ter o quê? Eu preciso, primeiramente, identificar uma oportunidade, uma avaliação de oportunidade, desenvolver um plano de negócio, buscar linhas de financiamento, né? E para mim fazer o quê? A abertura desse novo negócio. Então, para a gente ter noção, quando eu preciso de montar esse negócio, eu preciso de fazer esse processo do empreendedor, eu tenho que pensar em muita coisa. Para mim abrir uma empresa, eu preciso identificar a oportunidade, né? Aí identifica a oportunidade, vou lá, abro a empresa. Aí eu preciso fazer o quê? Um plano detalhado sobre um plano de negócio, né? Se essa empresa é viável ou não é, se ela tem mercado ou não. Buscar financiamento, eu tenho dinheiro, eu tenho capital próprio? Não. Se eu não tenho, eu tenho que buscar esse dinheiro. E muitas vezes eu não tenho esse dinheiro. Se eu vou até o banco buscar isso, fica caro para mim. Então, buscando esse financiamento, a minha empresa ainda é viável? Entendeu? Porque às vezes a gente tem uma ideia, a gente só pensa que coisa boa, só pensa que vai dar tudo certo, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico. Momento algum passa na minha cabeça que isso pode dar errado, que isso pode dar um prejuízo. Porque na minha cabeça eu só vejo coisa boa. Então a gente tem que também pensar mais coisa ruim do que coisa boa.
Então, para isso que serve a pesquisa de mercado, para isso que serve o plano de negócio, para você reduzir o seu risco. E dentro dessa, como eu falei para vocês, da diferença da oportunidade e da ideia, atrás de uma oportunidade de negócio existe uma ideia. Nem toda ideia transforma em oportunidade, entendeu? Nem toda ideia ela transforma em oportunidade. Então, às vezes eu quero inventar, eu quero ser um empreendedor inovador. Eu invento uma coisa que não vai ter sucesso, que não vai gerar uma oportunidade. Então, eu falei no início do vídeo para vocês, identifique a oportunidade e ver realmente o que o cliente quer, qual é a necessidade do mercado. Hoje, pessoal, a gente não vende mais produto e serviço, a gente vende satisfação, a gente vende necessidade. Todo mundo tem necessidade, você vai suprir a necessidade dessa pessoa, você vai suprir a necessidade do mercado. Então, hoje, a gente vende o quê? Produtos e serviços, A gente hoje não vende mais o produto, a gente não vende mais o produto e serviço, a gente vende satisfação, necessidade, E dentro dessa oportunidade, a gente vê hoje, será que a gente é flexível à mudança? Muitas das vezes, a gente não consegue ser o quê? É flexível à mudança. Eu sou sim, você sim. Hoje não, eu tenho que ser flexível, porque o mercado exige que eu seja diferenciado. Eu sou aquele tradicional ainda, aquele empresário tradicional. Não, se você não mudar hoje, você está fora do mercado. Às vezes as pessoas, eu não vou trabalhar na minha empresa, não vou trabalhar com, um exemplo aqui, com vários produtos diversificados, eu tenho só 2 tipos de produto ali, pronto, acabou. Vai perder cliente. Então, dentro dessa flexibilidade, não é mais a forma específica da sobrevivência, nem mais inteligente do que mais rapidamente responde à mudança. Ou seja, eu tenho que ser rápido na minha tomada de decisão, eu tenho que ser rápido na minha mudança. Dentro da diferença do empresário, o empreendedor tem uma diferença. O empresário, ele é o quê? Ele é o dono de um negócio independente. Do resultado ou não, ele vai embora. Já o empreendedor, ele busca novas oportunidades e desafio. Outra coisa, a gente falou aqui, o empreendedor, ele busca o quê? Busca oportunidade e desafio. Já o empresário, não. Se aquele negócio que ele investiu não deu certo, ele sai fora. O negócio dele é ganhar dinheiro, entendeu? Ele está ali para ganhar dinheiro. Eu não vou vender porque é uma empresa que veio da minha mãe, de família. Se ela não está dando lucro mais, você vai ficar aquele amor e perdendo dinheiro? Não, passa para frente, reinventa, investe em outra coisa. Se o negócio não está dando certo, passa para frente. Então, para isso, a gente não precisa ter amor. A gente precisa saber o seguinte, eu sou empresário, eu tenho que agir pela razão, não pela emoção. Muitos empresários que agem, tomam decisão pela emoção, ele quebra. Entendeu? Ele quebra. Então você tem que ser um cara frio, um empresário frio, ver o que é certo e o que é errado. Deu certo, beleza, deu errado, sai fora. Certo? É isso que os empresários hoje fazem no mercado. Eles tomam a decisão de forma racional, sem emoção. Esse tipo de empreendedores que a gente falou, então a gente tem os empreendedores por necessidade e por vocação. Esse empresário por oportunidade, esse empreendedor, por ter identificado a oportunidade de negócio, desejou perseguir. Já o por necessidade, ele não tem outra opção. Ele tem que encarar aquilo ali. Eu tenho conta para pagar, eu tenho despesa, eu tenho que pagar. Então ele tem que gerar renda. Então ele investe em alguma coisa que ele vê que dá retorno e vamos lá. Dentro das características e comportamento do consumidor, ele tem o quê? Buscar oportunidade, ter iniciativa, exigência e qualidade, correr riscos moderados, e ser muito persistente e comprometido com o negócio. Às vezes fala, eu vou trabalhar só 8 horas. Dono de empresa, pessoal, o empreendedor, ele trabalha 8, 10, 12, 15, 20 horas. Ele quer ver o negócio dele render. Ele quer ver a empresa crescer. Então, muitas vezes, ele não tem hora de chegar. Ele tem hora de chegar, quer dizer, e não tem hora de sair. O funcionário tem, entra 8 e sai 5. O dono não. Ele passa até a noite ali dentro, trabalhando, buscando novas alternativas. Dentro do conjunto de planejamento, a gente também tem que estabelecer metas. A gente sabe que dentro do planejamento,
A gente tem que buscar as informações necessárias, né? Dentro do planejamento, seja ele de curto, médio e longo prazo, seja no planejamento tático, operacional e estratégico, eu preciso fazer esse planejamento e colocar em ação. Muitas das vezes o planejamento vai dar errado. O que eu tenho que fazer? Refazer esse planejamento. Talvez a estratégia que eu criei para aquele momento não deu certo, e vou ter que refazer ela. Então, tudo isso a gente precisa de quê? Identificar aonde que está errado, né? Para a gente tomar decisão. Dentro dessa característica ainda, a gente tem o quê? Persuasão em rede de contato. Será que esse empresário tem um poder de persuasão muito grande? Será que ele consegue influenciar as pessoas? Será que ele tem um bom relacionamento com o cliente, com o fornecedor? A rede social dele, como que é? Então, esse empresário hoje, ele tem que ter o maior convívio, o maior contato, maior persuasão, o máximo possível, para ele aumentar a carteira de cliente dele. Se ele for um empresário daquele bem sistemático, bem antigo, fechadão, ele vai ter um número pequeno de clientes, né? Então, hoje, nesse momento, hoje a gente tem que ser o quê? Mais aberto, a gente tem que ser cabeça aberta, né? Tem que ser um cara que sabe analisar esse mercado. Independência e autoconfiança também. Tem que ser confiante nesse negócio dele. E dentro dessa decisão do empreendedor em empreender, ele tem que, por exemplo, desenvolver novos produtos e serviços, né? Desenvolver novos processos de fabricação, de gestão, desenvolver novos serviços e também abertura de novos mercados. Quando uma empresa ela vai crescendo, ela cresce tanto que aí não tem mais aonde investir. O que o empresário faz? Ele faz um investimento em outro segmento. Abre uma segunda loja, dentro daquele mesmo mercado dele ele abre outra empresa, né? A gente vamos analisar, por exemplo, vamos pegar aqui o sabão em pó Omo. Alguns anos atrás, a empresa Omo ela só produziu sabão Omo. E o sabão Omo, relativamente, ele é caro. Então, quem consumia esse produto? Aquelas famílias de classe A e B. E o resto? Era sabão. Antigamente existia um sabãozinho amarelo que vendia por quilo no supermercado. Não sei se vocês lembram disso, né? Eu lembro que minha mãe fala, não sou velho não. Então o que acontece? Você comprava por quilo. O que ele fez? Ele criou 5 marcas diferentes de sabão em pó para concorrer com ele. Ou seja, o dinheiro hoje não vai para o concorrente, vai para o bolso dele. Ele criou 5 empresas concorrentes com ele. Mas quem que é a dona das 5? Ele. Aí ele pode ser, ele é considerado um monopólio? Pode, né? Mas aí acontece, o nome dessas 5 empresas não está diretamente a ele. É bobo, né? Porque aí daria monopólio. Então, o que acontece? Essas empresas, elas criam outros produtos para concorrer. Hoje você vai comprar, por exemplo, esses produtos frios, né? Relacionados a mussarela, presunto, frango, queijo. Tá tudo relacionado hoje em quem? Sadia e Perdigão. A Sadia e Perdigão hoje é uma única empresa. Antigamente, a Sadia era a maior empresa hoje, a maior empresa do mercado. Ela foi especular na bolsa de valores, quebrou. E aí Perdigão comprou ela, que hoje chama BR Foods. Então, se você imaginar hoje, as empresas estão fazendo o quê? Fusões. O que é fusões? Uma comprando a outra, para se tornar o quê? Maior participação de mercado. Ou seja, hoje de 100% do mercado, uma empresa talvez pode ter 70%. Ela que decide o que acontece no mercado, porque ela é a maior empresa do mercado. Se ela falar assim, eu vou quebrar meus concorrentes amanhã, ela abaixa o preço dos produtos dela lá embaixo, 2, 3 meses quebra as outras. Entendeu? Por isso que existe o CAD, que é o Conselho de Defesa do Consumidor, que tenta proteger essas empresas menores, né? Então, para isso que é interessante a gente conhecer um pouquinho desse mercado. Dentro da importância das microempresas no Brasil, a gente vê que hoje 99% das microempresas hoje, 99% das empresas são micro e pequena empresa, 27% do PIB, 52% de carteira assinada, 42% dos salários pagos e 8,9 milhões de empresas. Isso que representa as microempresas no Brasil. Ou seja, as empresas no Brasil hoje é tudo pequena, 99%. Aí eu te pergunto, cadê uma linha de financiamento específica? Cadê uma política pública para proteger essas empresas? Não tem. Do mesmo jeito, gente, que quando a gente fala de agronegócio,
a gente vê, por exemplo, o agronegócio, quem ganha dinheiro com o agronegócio? O grande empresário, porque o Banco do Brasil, o governo federal subsidia o produtor rural, e o pequeno, e o de assentamento, não tem esse mesmo investimento, não tem esse mesmo recurso. Por quê? Porque o governo pensa assim, ele produz pouco, o grande ele produz muito mais, me dá mais receita, mas ele esqueceu que juntar todos os pequenos produz mais que o grande, entendeu? A visão, a onda é essa, mas não, eles preferem investir mais no grande, que produz em grande escala, em vez de investir no pequeno, né? Então, como a gente falou para vocês que a gente tem duas classificações de empresas, né? Sebrae e outra pela Receita Federal. Então, a classificação do Sebrae é pelo número de funcionários, já a da Receita Federal por faturamento. Então, o microempreendedor até R$ 81.000. A microempresa, ela vai até R$ 360.000 por ano. Pequena empresa, ela vai de 360 mil a 4.800.000 por ano. E o Sebrae classifica como pequenas empresas até 19 pessoas na indústria. Pequena. Micro, né? Pequena, de 20 a 99 pessoas. Média, de 100 a 499. E grande, acima de 500 pessoas. Então, isso seria a forma de classificação. Bom, aí a gente faz assim, agora uma pergunta bem simples. Como obter sucesso na minha empresa? O que eu devo fazer para me ter sucesso na minha empresa? Trabalhar muito? Rezar? Pedir a Deus? Os dois, né, gente? Então, a gente precisa o quê? Trabalhar muito e também ter sorte. Não adianta só trabalhar, a gente tem que ter sorte também. Talvez eu investir num segmento que tem poucos concorrentes, talvez investir num segmento que eu faça a diferença, que seja um investidor que faça a diferença, que saiba analisar esse mercado, tratar bem esse cliente, porque hoje, pessoal, a gente pensa que tratar bem o cliente é uma obrigação, né? É uma obrigação. Antigamente você fala assim, qual que é o diferencial meu? Atendimento. Não é um diferencial, é obrigação, gente. Você está ali para vender. A pessoa sai da casa dele para ir na sua loja comprar. O que você tem que fazer? Tratar muito bem essa pessoa, né? Porque ele vai lá gastar o dinheiro dele na sua empresa, então você tem que receber ele da melhor forma possível. Então, dentro do início do negócio, a gente tem que analisar o público, o mercado, as despesas, né? Se isso é bom. Aí a gente traduz um negócio. Qual é o grande objetivo da empresa? É a eficácia, atingir o resultado desejado e manter a estabilidade do negócio. Então, dentro dessas questões, a gente pode tomar algumas decisões. Outra coisa, pesquisa de mercado. A melhor maneira de descobrir o que o cliente quer é fazer algumas perguntas básicas. O que produzir, como produzir, para quem produzir, quanto está disposto a pagar pelo meu produto, quem é meu público-alvo, qual é a quantidade de que eu gasto nesse mercado, quem são eles. Então, tudo isso eu preciso analisar. Como que eu faço para atrair cliente, gente? Promoção, divulgação, ou seja, é um conjunto de fatores. Não adianta só fazer promoção. Eu tenho que ter produto de qualidade. Eu tenho que ter bom atendimento. Eu tenho que ter entrega boa. Eu tenho que ter uma forma de pagamento interessante. Então, tudo isso pode chamar cliente, né? Hoje, qual é o custo hoje para abrir uma empresa, manter uma empresa? Qual é esse custo? Né? Eu tenho que analisar. É baixo? É alto? Como que é? Dependendo hoje de um segmento, hoje, quando eu falo de abrir, pessoal, eu estou falando de documentação, não de investimento. Hoje, para me legalizar uma empresa, hoje eu vou gastar em torno de 3 a 4 mil reais. E vou gastar em quantos dias para me resolver tudo isso? Em torno de 60 dias. Né? Alguns países lá fora legalizam uma empresa em 2 dias. A gente gasta quase 60 dias aqui. Então, até 60 dias, essa empresa pode até quebrar. Até ela esperar para pegar o alvará dela, ela já quebrou. Né?
ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Eu tenho que vender mais do que é meu custo. Se hoje eu tenho um custo para abrir minha empresa ali, para entrar para dentro para trabalhar, eu tenho um custo de R$ 500. Eu tenho que vender R$ 600. Se eu vender R$ 400, vendi no vermelho. Não deu lucro. Então, você tem um custo. E qual que é esse custo? A gente muitas vezes não conhece o custo. A gente pensa que o custo é só água e energia. Você tem água, energia, contador, telefone, aluguel, investimento, funcionário. Tem tudo esse preço, tem todos esses custos. Você colocou ele no papel? Você sabe qual é o seu custo hoje? Não. Esse capital meu, ele é próprio ou é terceiro? Ele é próprio, ele é meu. Ele é terceiro, é financiado, né? Então, pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre isso, né? A forma de ser empreendedor, né? Então, tudo que a gente comentou aqui com vocês uma síntese do que ser empreendedor. Então, a gente colocou alguns vídeos aí para vocês verem, né? Para vocês estarem analisando também. Qualquer dúvida pode procurar a gente. Beleza? Bom dia a todos e um forte abraço.